A voz que o Brasil conhece, Jorge Cajuru. Comunicando. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. Brasília, 19 horas, 7 da noite em Goiânia, Goiás. Começa de imediato ao vivo o programa com edição diária A Voz de Goiás na Câmara, diretamente do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade e da Cidade, nesta quarta-feira, 12 de abril de 2017. Senhoras e senhores goianienses, jovens goianos brasileiros, meus amigos, minha gente e meus únicos patrões. Apostos, estamos pelas 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial, com quase 10 milhões de acessos, seguidores e alcances. O Sexteto do Cajuru para mais um dia vivido aqui na Câmara, com segredos e poderosos, apavorados, sem maquiagem, sem mentira. Você vai saber de tudo a partir de agora, começando com a frase do dia. Para alguns políticos, o que significa ética política? Ética política é o ato de jamais passar alguém para trás antes de consultar os companheiros de partido. Ética política. Aqui fala Jorge Cajuru, seu empregado público, diretamente ao Cajuru Documenta. Como sempre, na abertura de cada programa, em cada dia, ou é o prefeito ou é o governador. Marconi Perillo, 1999. Prometeu e até hoje não cumpriu. O senhor prometeu e cumpriu. O senhor prometeu e não cumpriu. Quando ganhássemos as eleições, a imprensa seria livre, não haveria mais tutela, a imprensa é livre, pode colocar todo dia na capa do Popular e dos outros jornais escândalos, um atrás do outro. Tem um documento que sustente essa sua afirmação? Tem testemunha? Então não me venha com churumela. 7h04 da noite, o Jornal O Popular está cumprindo o que o senhor prometeu. O senhor Marconi Perillo, governador eleito em 1999, era o discurso dele, que a imprensa de Goiás seria livre, poderia denunciar todo dia e publicar escândalo um atrás do outro. O que fez o Jornal O Popular e também a imprensa goiana nesta quarta-feira, 12 de abril de 2017, um dia após o escândalo nacional do listão dos nomes denunciados no caso Lava Jato Odebrecht nas mãos do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Pela manhã eu mostrei cedinho os jornais goianos de hoje. Vamos ler os jornais
de nossa capital nesta quarta-feira, 12 de abril de 2017, após o escândalo nacional de ontem em toda a imprensa brasileira com relação ao listão do escândalo da Lava Jato e dos nomes oficialmente anunciados, e muitos deles apresentados um ano atrás por mim em lista, que muita gente achava que o Cajuru não possuía, que era mentira minha. E agora, basta você ver um ano atrás os nomes que eu antecipava e os nomes que hoje estão. Vamos começar pelo jornal O Popular aqui, Alexandre. Justa a capa do Popular, parabéns. Marconi, Iris, Maguito e Daniel na lista de Fachin. Determinada abertura de inquérito no STF contra Daniel Vilela e Maguito por Caixa 2. Pedido de investigação contra governador de Goiás foi encaminhado ao STJ. Despachos incluem também o prefeito de Goiânia, Demóstenes, Mabel e Fortunato. Bom, vamos continuar. Ainda no jornal O Popular, outras duas páginas sobre o escândalo da Lava Jato. Marconi, Iris, Daniel e Maguito são citados. Aqui, estranhamente, veja esta manchete, leiam. Delações são conversa fiada, diz Maguito Vilela. Como, Maguito? Você recebeu em Caixa 2, Maguito. Propina em Caixa 2, Maguito. Não importa o valor. Como você pode responder que delação é conversa fiada? Aqui a foto dos outros goianos, Demóstenes, Daniel Vilela, Marconi Perillo, o Sandro Mabel, o Ricardo Fortunato, também do PMDB. O Diário da Manhã, vem até aqui, por favor, Alexandre. O Diário da Manhã, um absurdo, um absurdo. Aqui uma foto com a nova face de Goiás e um monte de gente, apaniguado, secretário, puxa-saco, em volta de Marconi Perillo. Aqui fala a lista Lava Jato, a lista de Fachin, só que não cita nome de nenhum goiano. Diário da Manhã, não é possível. Aqui diz, o ministro do STF, Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, determinou a abertura de inquéritos contra 9 ministros do governo do presidente Michel Temer, além de 29 senadores e 42 deputados federais. E não tem mais nada. Para não haver dúvida, tem na capa Balé Nacional. Aqui, capa do Diário da Manhã, tem Balé Nacional, tem, ó, Balé Nacional. Ó, tem outra manchete boa aqui, ó, interessantíssima. A relação entre cabelos grisalhos e distúrbios cardíacos. Hã? Você está rindo? Por que você está rindo, Alexandre? Hein? Assunto sério, né? Diante de um escândalo como o da Lava Jato, uma manchete como essa é fantástica, não? Registre-se, por justiça, que o jornal O Popular, que em capa não trouxe o teor da delação dos executivos da Odebrecht contra Marconi Perillo, hoje mesmo às 10 horas da manhã, o jornal online na internet, onde aliás tem muito mais audiência do que na folha de papel do jornal, pois a Folha de São Paulo trouxe uma pesquisa de que 72% dos brasileiros se informam hoje pelas redes sociais e não por jornais, papel. Na internet, o Popular foi justo e trouxe a delação de 8 milhões. Saneago, Odebrecht Ambiental. Aí está a prova. Parabéns, O Popular. Estão vendo? Às 10 horas da manhã online, na internet, onde, repito, tem mais audiência. Boletim urgente.
7h10 da noite, agora ao vivo, segue o programa Voz de Goiás na Câmara. Aqui, Gabinete 44, hoje, quarta-feira, 12 de abril de 2017. A Câmara amanhã fecha, sexta-feira também. Eu, Cajuru, seu empregado público, estarei aqui ao seu dispor, das 7 da noite até às 7 da manhã. Ou seja, das 7 da manhã até às 7 da noite, amanhã e também no feriado de sexta-feira. Podem comparecer ao Gabinete 44 e estarei tratando de quaisquer assuntos, sendo possíveis, contem comigo, como seu empregado público. Comigo não tem feriado. Prometi, vou trabalhar em todos, assim como não vou entrar de férias, porque quero fazer dos meus 2 anos de mandato como se fossem 4. Abraço do tamanho do estado de Goiás para a Daiane Valdivino de Avelinópolis, Goiás, o Luiz Dairran, Goiânia, a Jéssica Herrera de Belo Horizonte, o Hermano França de Goiânia, o Sidney Pai de Maranguape, no Ceará. Aliás, domingo agora darei uma entrevista para a Rádio Assunção. E por falar em Ceará, abraço a Raimundo Fagner, músico Fagner, que me enviou uma nova música lindíssima. Sexta-feira agora vou apresentar aqui no programa A Voz de Goiás na Câmara. Para Goiás, exclusivo, hoje às 5h10 da manhã, eu já às 5 da manhã trabalhando, apresentava, repito, em primeira mão para o estado de Goiás, o que somente depois da meia-noite a revista Veja publicou na internet. Ou seja, a confirmação da delação do executivo da Odebrecht sobre o que realmente está envolvido o governador de Goiás, Marconi Perillo. Manda para o ar. Atenção. Com absoluta exclusividade para o estado de Goiás. Eu, francamente, só consegui dormir 1h30, fiquei até 2 da manhã checando informações sobre todo o escândalo de ontem que explodiu no Brasil inteiro, o listão do escândalo da Lava Jato Odebrecht, com a confirmação de centenas de nomes, desde ministros a ex-presidente, a governadores, senadores, deputados, ex-prefeitos e tudo mais. A notícia bombástica eu obtive 00:30 e foi publicada online pela internet exatamente depois da meia-noite, no site da revista Veja, conforme vocês podem ler. Atenção, goianos, além da confirmação do nome do governador Marconi Perillo na lista da Lava Jato, conforme eu, Cajuru, banquei 1 ano atrás, e só eu sei o que eu sofri, o que eu passei, o que eu fui bombardeado, quando 1 ano atrás eu bancava esta notícia de que Marconi Perillo estaria na Lava Jato. Mais do que isso, a notícia exclusiva agora é de que o governador Marconi Perillo recebeu a importância de 8 milhões em Caixa 2 e em contrapartida ele beneficiou a empresa corrupta Odebrecht em relação a contratos dela feitos com a Saneago em Goiás. Essa notícia eu recebi 1h20 da madrugada com um de meus amigos, repórteres da editoria de política da revista Veja, em Brasília. E aí, às 7h30 da manhã de hoje, ao vivo, eu trouxe o teor da relação entre Marconi Perillo e a Odebrecht. Ou seja, como foi a delação dos executivos da construtora Odebrecht contra Marconi Perillo? O que diz
Qual o crime cometido? Qual a denúncia que será feita contra Marconi Perillo? Manda para o ar, foi em primeira mão para o estado de Goiás, pois o Popular publicou apenas às 10 da manhã, eu, 7h30 da manhã. E em primeiríssima mão, chega até minhas mãos, origem, petição número 6.755, PET, Supremo Tribunal Federal. A origem, Distrito Federal, ministro Edson Fachin, Ministério Público Federal. Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Janot. Atenção, decisão 1. Delação. Trata-se de petição instaurada com lastro nos termos de depoimento dos colaboradores executivos da Odebrecht. Alexandre José Lopes Barradas, isto é exclusivo. Termo de documento com depoimento número 4, Fernando Luiz Aires, de Cunha Santos Reis, termo de depoimento número 4, João Antônio Pacífico Ferreira, termo de depoimento número 33, e Ricardo Roth Ferraz, termo de depoimento número 6. São os delatores, ex-executivos e executivos da Odebrecht. Em primeira mão, saibam, goianos, segundo o Ministério Público, os colaboradores relatam aqui o pagamento de vantagens indevidas no valor de 8 milhões de reais, de forma não contabilizada, ou seja, Caixa 2, no âmbito de campanha eleitoral dos anos de 2010 e 2014, a Marconi Ferreira Perillo Júnior, atual governador do estado de Goiás. Objetivava-se, como contrapartida, e em caso de vitória eleitoral, como aconteceu, o favorecimento do grupo Odebrecht na área de saneamento básico, entendam, Saneago. Ainda sobre a delação que obtive com exclusividade agora, pelo meu amigo Ricardo, repórter da revista Veja em Brasília, afirmando que não existe menção a crimes praticados por autoridades detentoras de foro. Para que você entenda melhor aí, nas 22 redes sociais do Cajuru, com quase 10 milhões de acessos, seguidores e alcances, a Odebrecht Ambiental ganhou e foi privilegiada em contratos exclusivos em 4 cidades goianas. Foi a contrapartida para o governador Marconi Perillo receber em Caixa 2 a quantia de 8 milhões. Foi essa a delação dos executivos da Odebrecht, a abertura de inquérito já nas mãos do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Agora o seu comentário, fique à vontade aqui nas 22 redes sociais do Cajuru. Para você, algum goiano vai para a cadeia? Na sua opinião, qual é o maior criminoso nessas denúncias do escândalo Lava Jato Odebrecht dos goianos? É Marconi Perillo? É Iris Rezende? É Maguito Vilela? É Daniel Vilela? Escolha. Para você, quem tem mais culpa nesse chiqueiro? E para você, quem vai para a cadeia? Para você, qual será o crime de Iris Rezende, de Maguito Vilela, de Daniel Vilela? Por enquanto sabemos na íntegra o primeiro dos outros, porque é mais de um, o primeiro de vários do governador, porque tem várias delações contra ele. Esta é uma, que fala de 8 milhões envolvendo a Saneago em contratos com a Odebrecht Ambiental. E daí o recebimento em Caixa 2 de 8 milhões. A sua opinião, fique à vontade, comente. Ficou surpreso com os nomes de Iris Rezende, de Maguito Vilela e Daniel Vilela, pai e filho, também no escândalo da Lava Jato? Comente à vontade. Um abraço do tamanho do estado de Goiás para o Pedro Rogério em Curitiba, no Paraná, Brasilene Cardoso em Goiânia, Leandro Paiva em Goiânia, Joel Holanda em Anápolis,
Heloísa Meirelles em Senador Canedo. Agradecidíssimo pela audiência e por estarem compartilhando este vídeo ao vivo, esta transmissão ao vivo do programa diário das 7 às 8 da noite, A Voz de Goiás na Câmara. Quanto mais compartilhamentos, só agradecimentos, porque nos ajudam a viabilizar este programa diário, que é a única satisfação pública por 1 hora todo dia de um político no Brasil. E mais do que isso, passarmos dos 10 milhões de acessos, seguidores e alcances na internet mundial. Agora, Cajuru elogia. Agora são 7 horas 21 minutos da noite, 7h21 ao vivo aqui do Gabinete 44. Em imagem, o Jornal Diário da Manhã de hoje, coluna do ótimo jornalista Ulisses A.S. Foi preciso ele, cirúrgico. O presidente da Comurg, Denis Pereira, pode ser exonerado do cargo por Iris Rezende. Isso porque o vereador Jorge Cajuru foi à Procuradoria do município alertar o prefeito sobre a nomeação irregular do auxiliar. Segundo a Lei Federal 13.303/16, que trata sobre a organização das empresas públicas de economia mista no país, é vedada a indicação de dirigente estatutário de partido político para o Conselho de Administração e para diretorias. No caso, também o Ormando Pires. Denis Pereira é o presidente do PRTB em Goiás. Ormando Pires foi candidato a vereador e coordenador da campanha de Iris no segundo turno. Ao jornal Opção Online, a procuradora-geral Ana Vitória Caiado explicou que analisa a denúncia e reconhece que há sim impedimento, mas a própria lei prevê exceções. Aspas, ainda não conversei com o prefeito Iris sobre a situação. Estamos analisando para ver se Denis Pereira se enquadra na Lei 13.303, fecha aspas. Procuradora, com todo respeito, e sabe, Vossa Senhoria, o quanto lhe respeito e lhe conheço desde menina. Não há discussão. Ele enquadra nesta lei, ele e o Ormando, os dois diretores da Comurg. Tanto que o Denis queria pedir demissão hoje, a dona Iris pediu e lhe convenceu para esperar mais um pouco. Como a denúncia de Cajuru, segue a nota de Ulisses A.S. no Diário da Manhã, foi feita na última segunda-feira, ela garante, ela, procuradora-geral do município, que não há posicionamento definido sobre a permanência ou não do presidente da Comurg. No entanto, o vereador Cajuru garantiu à reportagem que o prefeito da capital lhe disse, aspas, vai ser um desperdício, pois é um excelente gestor, mas vou cumprir a lei. Esperamos que o prefeito cumpra a lei ou depois enfrente uma ação da justiça que certamente vai questionar a nomeação e a permanência desses dois diretores à frente da Comurg no município de Goiânia. Agora é Cajuru responde. Na boa, sem briga, sem nada pessoal. Jornalista que eu respeito, informadíssimo, coluna mais lida, giro de O Popular. Manda pro ar, aí está. Jarbas Rodrigues. Ele escreveu aí nesta manchete SOS Transporte de forma deselegante, não vou usar de forma desonesta, não tenho esse direito, desrespeitosa sim e também desinformada. Informou ele que o vereador Clécio Alves foi quem pediu rompimento de contrato das empresas do transporte coletivo. Volta. Amigo Jarbas, basta querer, a Câmara está ao seu dispor, com vídeo, com documento, com ata, com taquigrafia. No dia 14 de fevereiro deste ano de 2017, o primeiro vereador a entrar nesse vespeiro, nessa briga com o cartel do transporte coletivo, este vereador se chama Jorge Cajuru. Está aqui nos anais da casa.
E não só pedir nova licitação, como o rompimento imediato do contrato com as empresas do transporte coletivo. Então, por favor, não querer dar crédito ao Cajuru, aí já não é legal. Não querer citar o meu nome é um direito seu. Nem quero brigar mais, assunto liquidado, o jornal tome a decisão que quiser, e creio que não é a decisão da diretoria da empresa, tanto que o vereador Elias Vaz veio dizer hoje que ontem uma repórter da TV Anhanguera tentou por diversas vezes falar comigo no telefone. Certamente eu estava no ar, e no ar eu não atendo o telefone. Ou atendi alguém aqui no gabinete 44, que a TV Anhanguera queria uma entrevista comigo sobre o meu pedido de intervenção no transporte coletivo. Hoje liguei lá na TV Anhanguera, a Aline confirmou que o repórter queria falar comigo, mas que não era mais necessário porque ele já havia obtido informação aqui na Câmara. Não entendi se ele desistiu, não sei se desistiu, talvez ele tenha desistido de me entrevistar ou esclareceu o fato de outra forma, que também foi o Cajuru quem pediu a intervenção no transporte coletivo de Goiânia, completamente embasado em leis federais, em cláusulas contratuais e em artigos. Sobre o Jarbas Rodrigues, só lamento, porque não entendo. Aí fica difícil a relação. Ignorar o Cajuru, tudo bem. Não escreva nada sobre Cajuru, não vai mudar nada a minha vida, muito menos a minha vida pública. Agora, não dar crédito ao autor da lei, do projeto, ou do requerimento, ou da ideia, ou da ação, e colocar outro vereador como responsável, aí desculpe, é lamentável. Cajuru, empregado público. Daqui a pouco, Rio Araguaia é outro cartel de empresários que não tem amor pelo Rio Araguaia. Querem destruí-lo, querem matá-lo. Há goianos de bem, há brasileiros que amam o Rio Araguaia. Há gente de todas as classes, de A a Z, que não vão permitir essa barbárie com o Rio Araguaia. Imagens exclusivas de hoje no Rio Araguaia. Você vai sentir a gravidade e por que eu estou nesta briga, nesta causa SOS Araguaia, e não vamos permitir que o Rio Araguaia morra em hipótese alguma. Como empregado público, hoje participei como membro da Comissão de Constituição e Justiça, a 9ª reunião da CCJ, com vários projetos discutidos. Aqui alguns deles, manda para o ar. Projeto de lei número 0073 de 2017, de autoria do vereador Paulo Dyer, que autoriza o estabelecimento de multa e correção monetária no caso de atraso no pagamento dos vencimentos dos servidores da saúde vinculados ao município de Goiânia. Ao invadir a competência do Poder Executivo, autorizando a executar qualquer ação que seja, o projeto não poderá prosperar nessa casa devido aos vícios de ilegalidade. Assim foi a análise da Procuradoria Jurídica sobre a matéria. O vereador Jorge Cajuru, em seu relato, frisou que cabe somente ao Executivo Municipal a elaboração de leis que versam sobre o orçamento, sobre crédito, sobre vencimento do servidor público ou que conceda subvenção ou auxílio. O seu voto foi pelo arquivamento da proposta do vereador Paulo Dyer. Em discussão. Em votação, os que forem favoráveis ao arquivamento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Eu digo só que a intenção dele é das melhores, mas mantenho o meu voto. Aprovado. Foi o meu parecer. A iniciativa do vereador Cabo Sena, em seu projeto, determina que as unidades do Sistema Único de Saúde do município de Goiânia prestem a assistência qualificada aos usuários ininterruptamente às 24 horas do dia, em todos os 7 dias da semana, abrangendo, conforme previsão dos incisos elencados no artigo 1º, Centros de Assistência Integrada à Saúde CAIS, Centros Integrados de Assistência Médica Sanitária CIANS, Unidades de Pronto Atendimento UPAS,
Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia, Maternidade Nascer Cidadão, Hospital da Mulher, Maternidade Dona Íris, Pronto-Socorro Psiquiátrico, Ambulatório Municipal de Psiquiatria, Ambulatório Municipal de Queimaduras, Serviço de Verificação de Óbitos. Assim sendo, em seu trâmite, conforme folhas de 8 a 15, foram juntados pela Divisão de Documentação a Lei Federal número 8.429/1992, que dispõe sobre atos de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito dos agentes públicos e suas sanções. Lei Municipal número 9.533. Insurge que, apesar de tratar-se de um projeto importantíssimo para a sociedade, uma vez que envolve o direito à saúde e, consequentemente, o direito à vida, em razão do exposto, o meu voto é pelo arquivamento da proposta. Como tudo que foi ressaltado pelo vereador Jorge Cajuru, concordo integralmente com o voto, o parecer dele. Não obstante a importância do projeto, em votação, os que forem favoráveis ao arquivamento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Bem, a presidente Sabrina Garcês aí falou, aprovado por todos. A questão do voto e do meu parecer em relação ao projeto de lei apresentado pelo vereador Paulo Daier, que ficou irritado comigo, inclusive, depois nos entendemos, ele é que não entendeu e que, na minha opinião, não soube apresentar o projeto da forma correta. Ele vai apresentar de novo e, certamente, ele terá maioria na CCJ. Eu não sou obrigado a aprovar projeto de vereador de minha coligação partidária. Eu não devo nenhuma satisfação ao meu partido. Eu o respeito, no caso o partido, porque me dá total liberdade e total independência. Acabei elegendo mais 3 vereadores comigo, por causa dessa ridícula, estapafúrdia lei da legenda. Eu não queria levar ninguém comigo. Cada um é que tem que ganhar a eleição sozinho. Eu acabei carregando o vereador com 2.300, 400 votos, 500 votos. Agora, eu não tenho nada contra o vereador e médico Paulo Daier. Pelo contrário, eu gosto muito dele. Só queria que ele entendesse que não é nada pessoal, por favor. Eu tenho o direito de opinar e não entendi por que ele ficou chateado apenas comigo. Ele falou, não, Cajuru, como você deu o voto, aí todo mundo lhe seguiu, lhe acompanhou. Horas, eu não mando no voto de ninguém. Eram mais 5 membros da Comissão de Constituição e Justiça e cada um ali tem a sua opinião própria. Ninguém vai pela opinião do Cajuru, não, de forma alguma. Já o meu projeto 24 horas, mais um que eu apresento e que tenho unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Entenda o projeto 24 horas para Goiânia. Já existe em São Paulo. Projeto de lei número 0057 de 2017, de autoria do vereador Jorge Cajuru, que institui o programa Ruas 24 Horas e dá outras providências. O consultor jurídico ressaltou que é de competência do autor a iniciativa do projeto, pois o mesmo atende aos requisitos de constitucionalidade formal e material. O seu parecer não foi acolhido pela procuradora-chefe, que alegou que o mesmo determina atribuições a órgãos públicos e acarreta aumento de despesa pública. A vereadora Priscila TJ, em seu relatório, observou que a matéria possui amparo legal para sua tramitação e, por ser constitucional, legal e regimental, votou pela aprovação. Em discussão. Esse projeto aqui, inclusive, ele já está em vigor em São Paulo, um projeto semelhante desde 2013. Não extrapola a competência do Legislativo, não impõe despesa ao Executivo. É um projeto que o maior beneficiário vai ser o cidadão que mora e reside nos bairros de periferia da nossa capital, uma vez que a atuação desigual do Estado se mostra muitas vezes ausente nessas comunidades. Então, eu parabenizo, é uma ação, né, aqui o vereador Jorge Cajuru deixa claro que é um projeto onde faltam ações sociais nos bairros, e por isso eu votei pela
Peraí, eu quero só ler o final aqui do meu voto, por isso que eu votei pela... Gente, como é que é o nome da palavra? Pela aprovação. Pela aprovação do projeto e que ele possa realmente estar prosperando, vereador. Nós vamos cobrar que esse projeto aqui entre em vigor depois de aprovado. Então, parabéns pela iniciativa e vamos trabalhar juntos nele. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Favoráveis à aprovação. Aprovado. Obrigado à vereadora Priscila TJ, aos demais vereadores, pelo entendimento do projeto Ruas 24 Horas. E não vou nem comentar o parecer da procuradora da Câmara. É desprezível essa senhora que atende exclusivamente ao comando do presidente da Câmara, André Azeredo, via prefeito Íris Rezende. Procuradora da Câmara, eu simplesmente me lixo para as suas opiniões e para os seus pareceres. O que me importa é a interpretação de cada membro da Comissão de Constituição e Justiça. A senhora me parece incompetente, além de outros adjetivos que eu prefiro nem citá-los. E, por favor, não gostaria nem de conhecê-la. Aliás, ninguém da CCJ quer conhecer a senhora Carla Regina. Repito, desprezível. Desprezível, desprezível. Lusco-fusco. Nem brilha, nem reluz. Todo projeto ela é contra, não é? Basta buscar a estatística. Todo projeto, o parecer dela é contra. É contra, é inconstitucional, não pode. Agora, quando é para fazer homenagem, título de cidadão a alguém, ela aprova. Excelente procuradora. Ah, procurar a sua turma. Ah, procurar a sua turma. E para fechar, discutimos na Comissão de Constituição e Justiça publicidade da Prefeitura de Goiânia em obras inacabadas ou em obras iniciadas. Gastar publicidade para divulgar obras. A vereadora e a vereadora e presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que tem a mesma opinião da Priscila TJ, porém ela foi muito feliz, a Sabrina Garcês, disse o seguinte. Enfim, como todos já colocaram aqui, é um projeto de extrema importância e, como o vereador Jorge Cajuru falou, um dos princípios da administração pública é o da publicidade, que a prefeitura, então, arrume uma maneira mais barata para que dê publicidade, porque ela tem que dar publicidade, sim. As pessoas têm que ficar sabendo o que está acontecendo na prefeitura e hoje, quando a gente entra no Instagram da prefeitura, está complicado, né? Tá promovendo algumas pessoas ali. A dona Íris aí, eu falei, Instagram da prefeitura fala mais da dona Íris. Dona Íris, manda e desmanda. A dona Íris anteontem falou assim para mim, Cajuru, você vai ser candidata ao Senado e vai me apoiar para deputada federal. Pouco prepotente, não? Manda muito a dona Íris? Nada contra, eu gosto dela. Agora, dona Íris, me inclua fora dessa. Não vou lhe apoiar e nem vou ser candidata ao Senado. Esquece isso. Ai, tem cada uma aqui na Câmara. A Voz de Goiás, na Câmara ao vivo do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade da Cidade, nesta quarta-feira, 12 de abril de 2017, 7h39 da noite, agora. Audiência pública ao vivo. Se você prefere o Cajuru no plenário, você é o editor, pela pauta, pelo roteiro, eu tenho aqui, e pode comprovar, o senhor tirou foto do roteiro. Portanto, o primeiro erro seu deste mês de abril, Gabriel Cruvinel, multa é de quanto, Gabriel? 50%. 50% do salário. É isso tudo. Cancele a viagem de sexta-feira com o Vitinho e com as esposas. Brincadeira à parte, no plenário eu apresentei mais uma prova cabal, inquestionável, porque é lei, e eu só me baseio em lei, em contrato, em cláusula,
para justificar o meu pedido de intervenção no transporte coletivo de Goiânia por descumprimento às cláusulas do contrato na prestação de serviços do transporte coletivo. Não tem discussão no plenário. Denúncia da CMTC. Outra omissão gritante da CMTC, de extrema gravidade. Vejam o que dizem os atuais contratos de concessão. A cláusula 34ª, a CMTC realizará amplo controle sobre a arrecadação do CIT-RMTC, feita pelo CIT-PAS, por meio das informações automaticamente fornecidas pela concessionária à central de dados da CMTC, através do cleaning do sistema de bilhetagem eletrônica, o CIT-PAS, por sua vez gerido pelo SET. E agora eu pergunto, a central de dados da CMTC existe? Ponto de interrogação. Se não existe, como a CMTC faz o amplo controle do CIT-PAS? Ponto de interrogação. Mais uma prova que está cabal da omissão da CMTC em conluio com o SET. Isso é inquestionável. Proponho que esta comissão, a CPI do transporte coletivo, e que esta casa, nós vereadores e vereadoras, façamos uma inspeção na CMTC para conferir se existe mais essa desobediência contratual. Entenderam, senhoras e senhores? Ou seja, CMTC, o órgão, tem que fazer um controle do que arrecada o CIT-PAS. Entendeu, vereadora Tatiana? Perfeito? Para concluir, só que não existe essa atividade. Ou seja, não existe o quê? A central de dados. Isso é grave demais. Não tem como não pedir a intervenção nas empresas do transporte coletivo e no SET, vereador Anselmo e relator da SEI do transporte coletivo. Não tem discussão, pelo amor de Deus. Não precisa ser advogado, não. Pode ser um rabo lá, para entender o que é isso aqui. 30 segundos, senhor concluir, vereador. Não, só queria concluir, presidente Andrei, agradecendo. E como ninguém me elogia mesmo, como a imprensa, o Cajuru faz o Cajuru tem uma ação, a imprensa noticia que foi outro vereador. Então, como ninguém faz nenhum elogio a mim, nas 22 redes sociais, só 22, só 10 milhões de seguidores, eu mesmo faço a mim mesmo. Jorge Cajuru, parabéns, um ano atrás você antecipou os nomes goianos na Lava Jato. Parabéns, jornalista Jorge Cajuru. Tem que rir, não? 7h43 da noite agora, Victor Campos de Oliveira, pergunta na bucha, responda por fineza e não use o celular para ver dicionário. O que significa rábula? O Anselmo Pereira chegou em mim e falou: Cajuru, para de usar esses adjetivos, essas palavras aqui, porque a maioria da casa não entende nada. Como não? Existe o advogado e existe o rábula. Chame um advogado de rábula para você ver o que ele faz. Ele vai dar um pontapé no seu rabo. Um abraço do tamanho do estado de Goiás para o Guimarães de Paulo Aparecida de Goiânia, Vignei Viana São Simão, Goiás, Jaqueline Camargo Nova Veneza, Goiás, Otoniel Oliveira, Goiânia, Ricardo Guerra, Goiânia, Rosimar Manuel Aparecida de Goiânia, Amado José, Goiânia, Carmen Rodrigues, Goiânia, Agés Rachid, Goiânia, Maria Félix, Rio Verde, Goiás, Miriam e Sofia Gontijo, em Brasília, agradecidíssimo pela audiência e por estarem compartilhando este vídeo ao vivo, esta transmissão ao vivo, nas 22 redes sociais do Cajuru, nos ajudando a viabilizar diariamente este programa das 7 às 8 da noite, que é a única satisfação pública de um político no Brasil, de tudo o que ele faz e de tudo o que acontece sem maquiagem nos bastidores da Câmara, e nos levando também ao recorde, superando a marca de 10 milhões de seguidores, acessos e alcances.
Seguindo o programa Voz de Goiás na Câmara, agora sim, audiência pública ao vivo. Você é um brincalhão, né? Sabe aquele colega seu que trabalhava contigo na televisão? Aquele? Não, o outro. Um que é advogado, trabalhava contigo na televisão, apresentava programa. Eu lhe xinguei de rábula. Entendeu? Ou não? Eu apenas quero mostrar, entendeu? Palavra por palavra. Cara pálida. Cara pálida foi o secretário de Educação do município de Goiânia hoje, o Marcelo Ferreira. Gosto dele. Convenceu em algumas partes? Sim, mas em um questionamento não convenceu ninguém, secretário. Senhor secretário, Marcelo, eu não lhe conheço pessoalmente. Nunca lhe vi. Todavia, entendo que este secretariado da gestão Iris Rezende é o pior secretariado da história de Iris. No entanto, vejo o senhor como um dos 3 únicos que merece meu respeito. Agora, o senhor perdeu, não o meu respeito, perdeu o seu argumento na sua explanação em outras respostas, no sentido que vou lhe apresentar. Vamos falar, secretário, de concurso público e de contratos temporários, corretamente? O prefeito Iris Rezende, eu estou com um vídeo aqui ao seu dispor. Ele veio aqui nesta Câmara e, ao vivo, declarou que ele garantiu que ele iria contratar os concursados. A palavra do prefeito está aqui em ata, está registrado. Vídeo. No outro dia, ou o senhor desobedeceu o prefeito Iris, ou o senhor fez do jeito que o senhor quis. Mas o senhor fez diferentemente do prefeito Iris. Não concordo com o senhor, desculpe. O senhor conhece muito mais do que eu, mas eu não consigo concordar com o senhor de que se demora para fazer concurso público. A Constituição, secretário, diz para contratar por serviço público. O senhor passou por cima da Constituição, ao meu ver. O senhor ignorou a posição de ilegalidade decretada pelo Ministério Público Estadual. Então, como que o senhor quer nos convencer sobre contratos temporários e sobre concursos públicos, secretário? Os contratos temporários, eles são necessários, são previstos, no caso, por exemplo, das licenças médicas, são 2.400 e alguma coisa, eles vão existir, e nas questões emergenciais. Ora, e aí o raciocínio foi esse, né? Se nós vamos começar dia 23 as aulas e eu tenho 90 dias para o concursado chegar até a escola, eu preciso prover que, enquanto professor, a minha preocupação é que as aulas comecem. Então, essa é a ideia. Mas, em momento algum, há o argumento, ou a preocupação, ou a vontade de substituir-se o concursado pelo contrato temporário. Nós já fizemos as chamadas, vamos soltar o cronograma final, todos serão chamados, esse é o compromisso do prefeito. Esse meu jeito aí no rosto é porque o senhor secretário Marcelo Ferreira, da Educação do município de Goiânia, não convenceu ninguém. Especialmente o preparadíssimo vereador Elias Vaz, que explica por quê. Caju, eu primeiro quero te parabenizar pela sua fala, pela sua pergunta, porque ela é muito importante, porque o que acontece na Secretaria de Educação é que, por muitas vezes, eles contratam pessoas com cargo temporário, que é uma situação extraordinária. Cargo temporário é aquela situação do tipo assim, você tem uma calamidade pública, por exemplo, tem uma situação, teve um terremoto, teve uma situação, aí você tem que contratar provisoriamente as pessoas. É uma brecha na Constituição que muita gente usa para burlar o processo do concurso público, né? Aí ele veio alegar que não, mas tem gente que está de licença médica, licença maternidade. Olha, quando você vai fazer uma contratação, você já tem que ter um número suficiente para compensar essas situações que são corriqueiras. Porque não vai deixar de ter pessoas que vai ter licença prêmio, licença médica. Então, não é justificável isso. Então, a forma era concurso público. E o pior, né? Ele já tinha um concurso público feito. Então, não tem nenhuma alegação
dele ter feito contratos temporários, né? Aqui nós não estamos falando que é um problema que o pessoal temporário, jogando pedra no pessoal que está no concurso temporário, não é isso. Mas é a forma que a Constituição manda. A gente entra pela porta da frente do serviço público através de concurso público, principalmente aquelas atividades que são permanentes. E na área da educação, convenhamos, é permanente, né? É uma atividade permanente. Então, você está de parabéns, acho que a pergunta que você fez foi correta e infelizmente o secretário não respondeu. 100% certo em seus argumentos o vereador Elias Vaz, e só para lembrar, ele estava sem paletó e gravata porque essa entrevista foi bem depois da sessão. De repente alguém fala, o Cajuru estava de paletó e gravata e o vereador não. Aí foi dada a entrevista bem depois da sessão, quando o vereador Elias Vaz, como sempre, ainda estava presente aqui na casa nesta quarta-feira, 12 de abril de 2017. Agora, emergência, Cajuru. Por cima, por baixo, Dudu Aritana, voz dos bairros. Gostou da vinheta? Ou da frase, hein? É possível, Dudu, por cima? Não. E por baixo? Hein? Ele vai gostar dessa ou não? Dudu Aritana, a voz dos bairros, foi no Parque Santa Rita. Cais, caos. Até quando esse descaso? Manda pro ar. Posto de saúde e setor Santa Rita. Um bairro afastado de Goiânia. Os moradores vêm perdendo o sono com a falta de saúde. Um exemplo, a senhora Cleusa dos Santos, que não conseguiu atendimento no posto de saúde. Cleusa, a senhora não conseguiu atendimento médico? Não. E por quê? Porque venceu o contrato da médica e não pode, não tem. Alegaram que não tem médico aqui. Não tem. O médico para assinar, nenhum médico para assinar uma receita, porque eu vim para buscar uma receita. Uma simples receita não tem médico? É, um remédio controlado, é. E aí a senhora fica à mercê do descaso do poder público? Sim. Complicado. Complicadíssimo. Que será de nós, pobre, né? E assim vai o cidadão goianiense, lutando, lutando, lutando para ter um mínimo de saúde. Me lembrei daquela música do Ivan Lins. Lutar, 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 pra gente ser feliz. É muito triste você ouvir uma pessoa dizer, como essa senhora, né? O que fazer, o que vai ser da vida da gente pobre, ou a vida dos pobres. Saúde pública municipal, pelo amor de Deus. Prefeito Iris Rezende, prioridade total para a saúde, para a educação. Só que no momento é a saúde quem está na UTI e quem pede socorro, caro prefeito. 7h53 da noite, agora no programa A Voz de Goiás, na Câmara do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade da cidade, que não para. Amanhã, quinta-feira, a Câmara está fechada. Caso você queira, tenha algum assunto com o Cajuru, seu empregado público, eu vou atender aqui normalmente para trabalhar, fazer projetos, apresentar ideias, discutir assuntos jurídicos, enfim, fiscalizar, investigar. Eu vou estar aqui das 7 da manhã às 7 da noite ao seu dispor, e das 7 da noite às 8 da noite vou estar ao vivo com este programa A Voz de Goiás na Câmara, todo dia das 7 às 8 da noite. Na sexta-feira, feriado 14 de abril, também vou estar aqui das 7 da manhã às 7 da noite ao seu dispor. Aliás, já tem 5 audiências comigo aqui, marcadas para esta sexta-feira, porque muita gente não viaja e tem algum assunto para tratar aqui na Câmara. Eu estou ao dispor porque eu prometi trabalhar em todos os feriados, como aconteceu no Carnaval e como vai acontecer durante os meus 2 anos de mandato, para mostrar que eles valerão por 4, pelas economias que estou fazendo, 50% do salário, R$20 mil em doações do gabinete, de salários de funcionários que abriram mão voluntariamente, com fiscalização do Ministério Público Estadual, com fiscalização mensal de cada vereador, com doações para instituições realmente sérias, carentes, que já estão sendo visitadas para sabermos o que cada instituição precisa,
4 instituições por mês. No total do meu mandato serão 80 instituições atendidas, além de tudo que abri mão aqui no gabinete, fora dele, como carro, como gasolina, como celular, outros itens. Quero trabalhar, além das 15 horas diárias de segunda a sexta, no domingo também, agora domingo, às 6 horas, normalmente de plantão nos bairros, na cidade. Assim, quero deixar de forma transparente que os meus 2 anos valerão por 4, também como seu empregado público nas minhas ações aqui diárias. Agora, é para todos os goianos refletirem. E para todos os goianos entrarem nessa briga. É a causa do bem, é a causa digna, é a causa de quem ama o Rio Araguaia. Ele não pode morrer. Empresários oportunistas não amam o Rio Araguaia, não. Exploram o Rio Araguaia. Empresários milionários, que na verdade são outro tipo de cartel, querem matar o Rio Araguaia. E ele não vai morrer, porque há brasileiros que amam o Rio Araguaia. Há goianos que não abrem mão desta luta, desta causa. Vídeo do dia. Preste atenção, porque o vídeo do dia tem imagens exclusivas das 22 redes sociais do Cajuru, feitas hoje. Olha a barbaridade, olha o crime, por favor. Dia 12 de abril de 2017, olhando a régua aqui, tá no 0,2, baixou 17 centímetros de ontem para hoje. É uma baixa muito violenta, tá? Como eu estava dizendo, lá em cima é a entrada da Boca do Crixá. Ah, bem lá no fundo, ó, pertinho, certo? E ali vai pro lago, logo da porta do centro do Luiz Alves. Na barreira, então, é uma baixa considerável. Tá no 0,2 e minha régua aqui tá acabando a numeração. Meus pés, seu encanto fez do pranto um acalanto pra nós dois. E na rede em si mesmado, sonhos que já estão em mim. Sinto a vida que eu levo aqui, não me esqueço nunca mais. Meu Araguaia, suas areias cobriram meus pés, seu encanto fez do pranto um acalanto pra nós dois. Bravo amigo, meu irmão, queridíssimo Marcelo Barra. Apesar dessa beleza, o cenário no Rio Araguaia, eu fico arrepiado, francamente. Preocupa. As imagens mostram que só hoje, 2 de abril, hoje vocês viram aí com exclusividade, pode mostrar de novo, Laerte Vasques, este trecho do rio, o trecho do rio lá por Fineza, desceu mais de 17 centímetros. Senhoras e senhores goianos que amam o Araguaia, eu sei que é a maioria absoluta. 17 centímetros desceu esse trecho aí do rio. Com o assoreamento, o rio tem ficado mais raso e mais largo. E uma das principais causas é o desmatamento. As 3 nascentes do Araguaia estão rodeadas de plantações, meus amigos, minha gente. Além da mata ciliar ao longo da bacia ter diminuído drasticamente. Olha o crime. A organização SOS Araguaia, que eu faço parte orgulhosamente e não recuo nem para tomar impulso, enfrentarei o que tiver que enfrentar, tem lutado para proteger o rio. É uma causa belíssima. SOS Araguaia, estive
com as senhoras e senhores, com um doutor, com uma aposentada, com uma outra senhora e com outros e outras, porque a luta é em função do rio Araguaia, de seus afluentes, de sua fauna, de sua flora. Não vamos permitir que o rio Araguaia morra pelas mãos sujas, sórdidas, de milionários que não têm nenhum sentimento pelo rio Araguaia. Essa é a verdade. Agora, 8 da noite em ponto, das 7 às 8, como se fosse a Voz do Brasil, mas é a Voz de Goiás na Câmara. Mais uma edição encerrada com o Sexteto do Cajuru, aqui do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade da cidade, nesta quarta-feira, 12 de abril de 2017. Como sempre, termino com imagens aéreas da nossa querida Goiânia. Manda pro ar, por cima, a Avenida 84 no setor sul. Sempre passo por ela. Avenida 84 no setor sul, imagens ao vivo com o Eduardo Aritana. Neste momento, nesta quarta-feira, quinta-feira amanhã, ponto facultativo aqui na Câmara. Cajuru trabalha das 7 da manhã às 7 da noite. Sexta-feira, feriado, também trabalho das 7 da manhã às 7 da noite. Um excelente final de noite com saúde, com paz para quem vai viajar, juízo nas estradas, bastante atenção, bastante cuidado, pois sabem que o nosso asfalto é sonrisal, asfalto é sonrisal, sonrisal o asfalto das estradas estaduais goianas. Tenham paciência nas estradas, com famílias, com filhos, com Deus, com proteção. E amanhã, a partir das 5 da manhã, a vida segue, o trabalho de seu empregado público, com muito prazer, tem sequência. Obrigado, Sexteto, hoje estreando o Matheus, não é isso? Quem te perguntou o sobrenome dele? Eu não quero saber CPF dele, RG dele, me desculpe, só o primeiro nome. O Gabriel quer dar o nome completo, não? Hã? O Gabriel que escolheu, não foi? Hã? Fala a verdade. Quem escolheu a Maria Clara? Maria Clara? Foi você. Fui eu? Quem escolheu a Paloma? Nós. Eu não sei como que a Ingrid continua casada com este rapaz. Agradecidíssimo! A voz que o Brasil conhece, Jorge Cajuru. Comunicando!